Fala gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Hoje mais um estudo do mercado do dia 1/10. Vamos estar começando aqui pelo índice, tá bom? Eu tô com essa Fibonacci azul aqui, mas ela é do gráfico diário, né? Que eu tenho uma Fibo traçada aqui. Para mim ela tá interessante, porque tem o terceiro alvo desse espelhamento, né? E aqui também como se fosse um pivô já no alvo de 100%. Então pode ver que ele ativou, retraiu na 61.8, traçado desta forma, rompeu de novo, tá trabalhando aqui, né? Então eu deixo ela traçada porque não sei se vai pro alvo aqui, se vai cair mais. Até porque temos aqui no índice fundo, topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, topo. Agora temos um fundo mais alto. Se romper aqui seria categorizado um pivô, tá? Mas eu deixo ela ainda aqui porque pode ser interessante. Se for considerar 100% dessa amplitude, ela já deu o alvo, já retraiu, tentou cair, agora está subindo, tá? Mas assim, para mim, e minha opinião, né? Eu acho que para de cair, mas eu ainda deixo ela traçadinha aqui só para, tá? Com o próximo alvo aqui, marcando também o próximo fundo, né? Eu tô aqui com os canais de Keltner, não vou apagar hoje não, porque eu uso na estratégia do Renko, né? Então eu deixo aqui mesmo, tá? Eu uso inclusive o IFR aqui, também está marcado, deixei ele minimizado aqui. Tá, então voltando para os 5 minutos, o que a gente teve no índice? Uma tendência de alta clara, né? Lembrando que eu marco sempre aqui, ó, do último dia, né? A VWAP, tá? A gente deixa marcada. Abriu com gap de alta, né? Fez um topinho aqui, um fundo aqui, então a gente marca essa amplitude para ver a retração de Fibonacci primeiramente, né, para dar um sinal de entrada. Ele retraiu aqui, né, na primeira retração, né, nem chegou a 50% e deixou esse martelo. Isso é interessante para mim. No volume estava dentro da média, não tinha nada alterado, mas é um martelinho aqui na média de 20. Então ele está mostrando o que para mim? Que ele já subiu, abriu com gap, né, pegou esse último fundo aqui praticamente. Ele retraiu, né, até aqui esse último topo e deixou um martelinho para cima. Então, para mim, é válido uma entrada. Eu não gosto de operar muito índice, é válido porque ele estaria passando para cima da VWAP, né? Quer ser um pouco precavido? O stop fica um pouco mais caro. Você entra depois que esse candle aqui confirmou, né? No rompimento dele. Mas o stop tem que ser aqui, ó, no último fundo. Alvos. Aí a gente projeta esse pivô, tá? Só que antes disso, para ver esse alvo aqui, para saber que era um topo aqui, o que eu fiz? Eu projetei esse fundo com esse topo, ó, utilizando um espelhamento, né? Então, utilizando o espelhamento, também, ó, o primeiro alvo ele já tinha batido e o segundo alvo, deixa eu colorir um pouco mais forte aqui, né, pra gente entender um pouco mais. Deixa eu colocar em amarelo que fica bem evidente. Então, ó, se tratando de alvo de 100%, ele não tinha pego o alvo ainda e retraiu na linha de 50%. Eu consegui observar isso, né? Então ele já abriu aqui na linha de 50%. Isso reforça a minha análise de que esse martelo aqui é uma boa entrada, tá? Aí a gente vem, né? Uma hipótese, mas aí o alvo é curto, mas é uma hipótese, ó. Se você trouxer o terceiro alvo, aqui, ó, nesse espelhamento, você vai ver que ele segurou na 61.8, também daria uma entrada, né? Esse alvo aqui casaria com esse último topo, isso é bem interessante, tá? Porém, eu gosto, nessa situação aqui, um alvo mais longo, né? Utilizar esse pivô, tá bom? Então a gente coloca aqui, ó. Utilizando o pivô também, a gente vê que ele segurou aqui na última retração. Tentou perder, não conseguiu. E deu o primeiro alvo, pode ver como ele se sentiu, né? Tá? Deu o segundo alvo e deu... Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Deu todos os alvos dessa Fibo, né? Fibo é uma coisa muito interessante. Vendo que ela vai mais? Se vai mais, algum lugar aqui era Fibo, ó, para estar travando aqui. Então a gente puxa para trás aqui para ver o que casa. O que casou? Ó, que interessante. O alvo, a máxima do dia, é como se você tivesse pego aqui, ó, esse topo, para estar espelhando tudo isso aqui, ó. Tá, se fosse pegar o movimento inteiro, era aqui, ó, um pouco para cima. Então não está tão fiel. Mas aí eu faço isso é só para estudo, tá? Não significa que na hora eu vá saber disso. Mas eu jogo nos 15 minutos, ó. Um time frame um pouco maior, te dá uma leitura um pouco diferente.
tá? Então ele tem se mostrado interessante também, porque nessa leitura ele pegou esse topo aqui, né? Você meio que pegou como se fosse um pivô ignorando esse último topo, pegou todo esse movimento que segurou na 61.8. Nos 15 minutos, bem interessante também o rompimento desse martelo, com stop aqui, ó. Tá, você não quer trabalhar alvos de Fibo? Pega a projeção de Fibo e projeta isso 2 vezes para cima, tá? Sempre uma. Ele vai, às vezes vai as 2 vezes também. Às vezes vai as 2 vezes, fica bom, né? Mas é dessa maneira. Eu estou operando muito o índice nos 10 minutos, por ser mais direcional os candles, tá? Me dá uma leitura mais clara, mais simples, tá? Aqui fica um pouco difícil a leitura, né? Candles de muita indecisão, esse martelo para baixo, depois já devolve, tá? Mas quem se posicionou bem aqui foi fazendo um trailing stop, né? Aqui pode ter beliscado o stop de muita gente, aqui embaixo, né? Mas esse martelo aqui mostrou para mim que ele não estava com força para cair, porque ele tentou perder a VWAP, média de 20, tentou perder tudo, né? E não conseguiu e devolveu. E continuou subindo, tá? Índice eu não opero muito, eu vou pro meu preferido, que é o dólar. O dólar aqui eu gosto muito, tá? Nos 5 minutos. Deixa eu apagar aqui que ele nem pegou na VWAP de ontem. O dólar, o que a gente teve? Quando abriu com esse gap, logo de cara eu já peguei esse topo e esse fundo para estar espelhando para ver se há algum alvo, né? Para ver se ele já abre caindo mais ou corrigindo. Então o que aconteceu? Ele abriu já no terceiro alvo desse espelhamento, ó. Né? Abriu não, né? No caminho, pegou, tá? Deixou esse martelinho para cima, deu uma compra, foi só um pullback até o último fundo aqui, ó. Né? Então, se você considerar isso um alvo de 100%, ele bateu o alvo aqui. Mas agora considera dessa maneira, topo e fundo. Então você está pegando tudo isso aqui e projetando. É como se ele tivesse segurado aqui na 50%, como um pullback, continuou rompendo, uma tendência de baixa, tá? Então, deixa eu pintar aqui a Fibonacci, para o nosso estudo ficar melhor. Então, o que eu fiz? Primeiro, né, já tinha feito esse alvo, né? Então ele abriu. Aqui eu tenho uma leitura um pouco assim, ó. Eu li dessa maneira de manhã. Vamos ver se vocês me entendem, tá? Ele já estava aqui com o terceiro alvo traçado, né? Então dessa maneira, o que eu identifiquei? Opa, não é total o alvo de Fibo. Que ao mesmo tempo ele era o terceiro alvo aqui, mas era o alvo de 100% de toda essa amplitude, ó. Tá vendo? Terceiro alvo disso, só que do movimento todo, né? Até porque se você colocar um time frame maior, isso aqui fica uma pernada mais limpa, né? De repente nos 60 minutos, vamos testar. Ó, nos 60 minutos você vai estar pegando isso aqui, ó, espelhando para baixo. Até nos 30, sei lá. A gente vai testando, ó, nos 30 também. Um movimento um pouco mais limpo, né? Pegou. Mas vamos voltar para os 5 minutos, que é o que interessa pra gente. Então, nessa leitura, o que eu fiz? Ao meu ver, eu li dessa maneira, tá? Não é Fibonacci, mas eu li dessa maneira. Candle branco acima da VWAP. Um candle vermelho, tipo um Harami, né? Passando para baixo da VWAP. Ele abriu aqui o próximo. Até então ele era um candle branco aqui, né? Verde, por caso de alguns, né? Esse terceiro candle foi subindo, subindo, subindo. E foi perdendo força e foi deixando sombra, deixando sombra. Nisso, passando para baixo da VWAP. Então, nesse rompimento, eu achei válido uma entrada na venda, porque eu sabia que tinha alvo aqui de Fibo. Um alvo relevante, tá? Um alvo totalmente relevante. E então, eu achei válido uma venda aqui, ó. Uma venda aqui, né? Uma venda aqui com um alvo de 10, 11 pontos, com um stop de 5, 6 pontos, né? Para ser 6, 7, para ser um pouco mais precavido aqui na máxima, né? Atrás da máxima aqui, ó. Tá? A venda aqui, com alvo aqui. Legal. Pode ver que ele sentiu o alvo. E o que ele fez momentaneamente? Sentiu o alvo, deixou um martelo com um volume um pouco aumentado. Sem dúvida nenhuma, terceiro alvo de Fibo, utilizando aqui, né, essa pernada para trás aqui, né? Então, terceiro alvo de Fibo e alvo de 100%, né, dessa pernada toda, deixando um martelo com um volume aumentado, o maior volume do dia até então, sem dúvida nenhuma. É um stop caro, mas quando é assim eu arrisco até mesmo abaixo da VWAP, tá? Eu não penso 2 vezes. Uma compra, né, no rompimento desse martelo com stop abaixo. Tá, não tem nada para espelhar de alvo ainda, não tem nenhum pivô, nenhum espelhamento, porque você está antecipando uma entrada, não confirmou esse espelhamento, por exemplo, se quisesse projetar isso aqui para cima.
Não confirmou um pivô aqui também, possivelmente. Então o que a gente costuma fazer? A gente esquece um pouco a Fibonacci de lado e faz a projeção de Fibo. Eu pego a amplitude desse candle aqui, ó, esse martelo, e projeto 2 vezes para cima. Vocês podem ver que foi cravado. Ó, cravou aqui, ó. Deixa eu pintar. Esse fundo aqui é complicado, né? Às vezes a cor não fica muito boa, né? O azul vai confundir com a média. Vou deixar vermelho. Vermelho ninguém tem dúvida. Então, ó, projetei isso aqui para cima 2 vezes, ó. Ó como ele foi preciso, cirúrgico, tá? A projeção de Fibo, o pessoal chama por aí de FIMATE, zona de preço, né? Range. Você só projeta o candle e acabou, tá? O que importa é ganhar o dinheiro, né? O nome que chama, tá? O pessoal se preocupa muito com o nome. Então, ó, bateu no alvo, tá? Aí tinha média de 200, média de 20 aqui. Deixou esse candle de dúvida, deixou esse próximo candle de dúvida. Já pode pensar em sair da operação. Ah, mas eu vou projetar isso aqui para cima. Pegar esse fundo aqui e vou projetar para cima. Tá, não tá errado. Você pode projetar. Mas pode ver que ele rompeu, né? Não teve muita força não. Você tem que entender o contexto. O pessoal olha só a árvore, o pessoal olha só esse pedacinho aqui do gráfico e esquece de olhar para trás. Ah, se olhar para trás, isso aqui era um pullback, ó. Ele fez um pullback nesse último fundo aqui, ó. Né? Então ele abriu aqui, fez um pullback e continuou rompendo. Então, entenda um contexto. Não entenda só que isso aqui pode ser um espelhamento ou um pivôzinho. Entenda que é um pullback. O mercado acabou de abrir, tem que ter esse feeling. Ele está buscando liquidez, entendeu? Então, para mim era queda, gap de baixa. Então ele fez um pullback, né? Em outras fibos, era uma retração de fibo também, né? Se você pegar esse topo com fundo, que nem eu disse, ó, segurou nas retrações aqui e continuou caindo, tá? Fibonacci é uma coisa muito interessante, tá? Então, o que a gente faz depois disso? Topo com esse candle aqui, que é o primeiro pivô do dia. Então, eu jogo ele para baixo. Ó, considerando que é um pivô aquilo lá também, nada mais foi que um pullback que não chegou nem a 61,8. Continuou descendo. Fib é muito interpretativo, né? É complicado. Tem como falar que é certo e errado. Ó, terceiro alvo, ele não bateu. Faltou pouco, tá? Mas quem opera só até o último alvo aí, ó. Eu acho interessante operar até o último alvo quando você vê que as retrações estão respeitando a Fibonacci, né? Quando você já projeta um próximo alvo, até pode ser que vá, né? Mas se vê que as retrações aqui, ó, estão fora aqui das retrações de Fibo, né? O preço aqui eu já não gosto tanto, ainda mais terceiro alvo, tá bom? Mas Fibo é Fibo, né? Quer um exemplo? Pega esse topo com esse próximo fundo relevante. Price action é isso aqui, ó. Ele fez isso, o preço, ó, né? Fez isso. Então o que a gente faz? O topo mais alto com o último fundo mais relevante, que é esse aqui. Esse é uma Fibo num tempo gráfico um pouco maior, né? Uma amplitude um pouco maior, que a gente também utiliza em estudos. Você pode ver que ela cravou a mínima do dia. Então o que aconteceu? Isso aqui era um pullback na 61,8. Tá? Ah, vamos dizer que é fácil analisar o gráfico parado. Eu faço isso andando também. Eu só não fico fazendo ao vivo aqui porque eu não gosto, né? Eu fico mudando de tela toda hora, né? Vendo outros ativos e até ficar narrando e pensando. É meu dinheiro na reta aqui, então eu faço muito concentrado, né? Quem sabe futuramente eu faça isso ao vivo. Até porque eu descobri recentemente que a CVM parece que proíbe, né? Então para você ficar fazendo operações ao vivo tem que ter CNPI, alguma coisa assim, eu ouvi falar. Você pode ser multado, enfim. Eu não vou ficar fazendo. Tá? Se você jogar nos 15 minutos, você vê que foi um movimento um pouco mais limpo. Ainda tem esse fundo aqui, tá? Só para efeito didático, a gente joga nos 30 minutos. Ele se torna quase que um movimento limpo, aqui para baixo. Então o que ele fez? Ó? Pullback na 61,8 nos 30 minutos. Vamos ver numa hora, que é um gráfico muito usado. Ó, um gráfico de 1 hora, foi topo com esse fundo aqui, que era um martelo totalmente relevante. Segurou na 61,8, rompeu, tá? Às vezes é interessante a gente jogar um time frame um pouco maior para entender o que está acontecendo também, tá bom? Hoje foi basicamente isso, nosso estudo. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Bom final de semana a todos. Fique com Deus.